Questão 19 da Unifesp 2024, da prova de reaplicação, tá bom? Pessoas, seguinte, se você não leu essa questão ainda, recomendo fortemente que você pause o vídeo e leia isso aqui tudo, pelo menos, tá? Se puder ler a questão toda, primeiro seria interessante. Eu não vou ler isso aqui tudo no vídeo, porque eu acho que você vai espanar. Então eu vou direto para a pergunta, beleza? E quando for necessário, eu retomo a esse texto para procurar alguma informação, tá? Esse exercício, antes que vocês me perguntem, ele é um exercício de funções, né? Muita gente pergunta, mas Gabs, que matéria é essa? O nome da matéria é Lógica de Programação. Esse é o nome da matéria, tá legal? Lógica de Programação. Porém, pensando nas matérias de matemática do ensino médio, a matéria aqui é funções. Tá? Ele define para você uma nova função, com uma linguagem bem difícil, mas ele define uma nova função e pede para você aplicar essa nova função. Simples assim. A grande dificuldade dessa questão está na linguagem, na forma com que ele está escrito. Tá legal? Então, de novo, se você quiser, pausa o vídeo e lê isso aqui tudo. Tá? Eu vou direto para a pergunta. E tem a pergunta assim, ó. Uma função pode receber como argumento o retorno de outra chamada da mesma função. Só essa frase aqui, ó, já está super pesada a linguagem. Mas o que ele quer dizer é, essa função pode ser composta com outra função. Lembra de função composta? F de g de x? Quando a gente fala f de x, por exemplo, esse x aqui, ó, chama argumento. O argumento dessa função. O resultado dessa função, o resultado da aplicação desse argumento na função, chama imagem. Esse cara aqui chama imagem. Mas na linguagem de programação, na lógica de programação, ele chama de retorno. Tá? É por isso que no teclado de vocês, aliás, tem que ser um teclado mais antigo. A tecla Enter, ao invés de Enter, tá retorno ou return. Né? Porque quando você aperta, ele te dá o resultado de uma determinada operação, de uma determinada função. Então, em lógica de programação, ele usa a palavra retorno para te dar o resultado de uma operação, de uma função. Aí ele diz assim, ó, uma função pode receber como argumento o retorno de outra chamada da mesma função. Ou seja, eu posso pegar o resultado dessa função e colocar dentro dela mesma. Então, agora, o retorno dessa função está servindo como argumento para essa função. Pegou? Então ele está dizendo, ó, você pode compor essa função com ela mesma. É isso que o item A está dizendo. Legal. Por exemplo, leia... Eu prefiro ler Leia. Posso ler Leia? Fica mais legal, porque a linguagem de programação chama Júlia, né, que é um nome feminino. Então eu vou colocar Leia, que é um nome feminino também, mais legal. Então, por exemplo, Leia 12 inicia determinando Leia 12. E depois passa o resultado para uma nova chamada da função Leia. Determine o retorno de Leia 12233. Deixa eu escrever isso daqui. Leia de 12233, fecha. Bom, eu preciso descobrir o que essa função Leia faz, né? Se você leu aqui tudo, você já sabe o que ela faz, tá? Mas eu vou ler essa parte. Ó. Por exemplo, Leia 511155 retorna 153125, pois 511155 inicia com uma sequência de um único algarismo 5, depois 3 algarismos 1, depois 2 algarismos 5 em sequência. Então, o que ele está fazendo? A função Leia 511155 conta quantos algarismos tem na sequência. Então, primeiro aparece um algarismo 5. O 1 algarismo 5. Depois, 3 algarismos 1. 3 algarismos 1. Depois, 2 algarismos 5. 2 algarismos 5. Então, ela devolve, ó, 1, 5, 3, 1, 2, 5. 1, 5, 3, 1, 2, 5. Então é isso que o Leia faz. Aí vamos lá, ó. Para resolver isso, eu primeiro preciso descobrir isso, tá? Quanto vale Leia 12233?
Ué, é 1 algarismo 1, 2 algarismos 2 e 2 algarismos 3. Pegou? 1, 1, 2, 2, 2 números 3. Então, Leia 1, 2, 2, 3, 3 é isso. Portanto, se eu aplicar Leia ao retorno dessa função, isso será Leia, e ao invés de escrever a função, eu escrevo o resultado já, o retorno, a imagem. E isso daqui vai dar quanto? Vamos lá. Isso daqui vai dar 2 algarismos 1, 3 algarismos 2 e 1 algarismo 3. Então, 2 algarismos 1, 3 algarismos 2 e 1 algarismo 3. E essa daqui é a resposta do item A. Tá legal? Então, no item A, ele só queria que você entendesse o que ele está te explicando. Ele está testando a sua capacidade de entender uma ordem, uma informação, um conceito novo que ele define para você na hora. É isso que o item A está pedindo. Tá legal? Matou aqui. O item A vocês conseguiram fazer? O item B já começa a ficar mais interessante. Já é um código completo. Tá legal? Leia o seguinte código escrito em Julia. Julia é a linguagem de programação. Com algumas linhas comentadas. Aqui tem uma coisa importante, pessoas. Em cada linha, ele te explica o significado daquela linha. Essa hashtag que ele coloca aqui, ó, em várias linguagens de programação, serve para o computador ignorar. Isso daqui é uma mensagem para o usuário, tá? Para a pessoa que está escrevendo, para o programador. Então, assim, ele já começa escrevendo um monte de coisa esquisita. Resp igual string de Leia de 11122. O que é isso aqui tudo? Sei lá, mas ele fala aqui do lado pra gente, ó. Atribui à variável resp o valor de Leia 11122. Tá aqui duas coisas importantes. Ele está criando uma variável. Qual que é o nome dessa variável? Resp. E ele está atribuindo ao valor dessa variável o resultado de Leia 11122. Pessoas, o computador ele funciona da seguinte maneira, né? Você cria variáveis, beleza? As variáveis são como se fossem caixinhas, como se fossem gavetas, ok? Aí você coloca uma coisa nessa gaveta. Em algum momento lá na frente, quando você citar essa variável, o computador vai procurar nessa gaveta o qual era o conteúdo, que número que estava lá dentro. E aí ele vai usar esse conteúdo ali. Pode ser que lá na frente você faça um comando que modifique o conteúdo dessa gaveta. Tá legal? Aí você modifica o conteúdo dessa gaveta, modificou o conteúdo da variável, e quando você precisar, ele vai procurar esse novo conteúdo da variável. Então, variáveis são gavetinhas que o computador procura quando é solicitado. Então, quando você fez isso, você criou uma variável chamada resp e associou a ela o valor de Leia 1122. Então, criou-se a variável resp. E qual que é o valor de Leia 11122? 3 algarismos 1 e 2 algarismos 2, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, ó. 3 algarismos 1 e 2 algarismos 2. E nesse momento, então, na variável resp, esse é o conteúdo. Esse é o conteúdo daquela gavetinha. Beleza? Tá. Aí a gente passa para a próxima linha. Próxima linha, ele cria uma nova variável chamada n. E ele escreve, n é length resp. O que é isso? Sei lá, mas ele fala aqui pra gente. Atribui à variável n o número de algarismos da variável resp. Olha só que legal. Então, n é uma nova variável. Ele criou uma nova variável, uma nova gavetinha. E ele atribuiu ao valor dessa variável o número de algarismos da variável resp. Então, o computador procura onde é que está o resp. Ah, está aqui. Quantos algarismos tem? 1, 2, 3, 4. Então, ele vem aqui e coloca o número 4. Ele criou uma gaveta chamada n e colocou dentro dessa gaveta o número 4. Tá claro isso? Aí eu acabei a linha 2. A gente vai para a linha 3. Linha 3 está falando resp x igual
aspas, aspas. Se você não está acostumado com linguagem de programação, você não entendeu isso daqui. Se você está acostumado, você entendeu, mas de qualquer forma ele te explica. Isso cria uma nova variável chamada respx, com valor, sem valor atribuído. Então vamos lá. Pessoas, eu sei que respx é tipo resp com um x na frente, mas é uma nova variável, tá legal? Eu tinha uma variável, uma gavetinha chamada resp. Agora eu tenho uma nova gavetinha chamada respx. E essa gavetinha não tem nada dentro. Abre aspas, fecha aspas, serve para mostrar que não tem nada dentro. Começou, terminou e não tinha nada dentro, beleza? Então é uma gaveta vazia, ok? Foi só para definir a variável, para fazer a criação dessa variável. Tá. Aí acabou essa linha. Aqui começa uma parte que é um pouco treta para quem nunca viu nada de programação, que é esse for. Esse for, tradução direta seria para, mas não para no sentido de parar, para no sentido de para cada, tá legal? Para cada isso, faça tal coisa. Isso é uma ordem para o computador chamada looping, ou loop, tá bom? Ele fala assim, ó, enquanto tal condição estiver satisfeita, faça esse conjunto de ações. Aí você volta, continua, até que aquela condição não esteja mais satisfeita. Aí você sai do loop. É assim que funciona, tá? Deixa eu explicar isso aqui tudo direitinho, ó. For i igual 2 pontos, n. Tá? Quando ele coloca isso, ele está criando uma nova variável chamada i. Está dizendo que essa variável começa no número 1 e termina no número n. Então, vamos supor que o n seja 4, que é o caso aqui. Ele vai começar no 1, vai voltar, vai para o 2. Vai voltar, vai para o 3. Vai voltar, vai para o 4. Não vai voltar mais. Tá legal? Ele vai só até o 4. Fechou? Essa é a ideia. Aqui eu estou vendo uma pergunta antes de eu continuar que é importante de eu comentar agora. Gabs, por que o n de algarismo é 4 e não 3? Já que aqui eu tenho o algarismo 3, o algarismo 1 e o algarismo 2 apenas. Vamos supor que eu pegue o número 5555. Ele é um número de quantos algarismos? 5555. Ele é um número de 4 algarismos. São repetidos? São. Mas a quantidade de algarismos desse número é 5. A quantidade de algarismos desse número é 4. Tá legal? Não importa que repete os algarismos. Tá? Ele não falou que o n é a quantidade de algarismos distintos ou a quantidade de algarismos diferentes. Ele só perguntou a quantidade de algarismos. Ele não colocou essa restrição. Então vamos lá, pessoal. A gente estava no for, né? Ele criou a variável i. Então eu vou lá e crio a variável i. E atribuiu à variável i o número inicial 1. Deixa eu ler o que ele colocou na frente do comando. Ó. Início de um loop, que será repetido n vezes, com i variando de 1 até n. Então, nesse caso, o nosso n é 4, né? Por enquanto, o nosso n está 4. Então, esse looping vai repetir 4 vezes. O 1, 2, 3 e o 4. Tá, então eu estou aqui. I igual a 1. Aí eu vou passar para a próxima linha. Na próxima linha, o comando é esse aqui, ó. C igual parse int64 resp i. Tudo isso daqui, ó, é muito específico para essa linguagem de programação, mas ele te explica aqui, ó. Atribui a variável c, não tinha variável c ainda, então ele criou uma nova. O algarismo da variável resp, que se encontra na posição i. Tá, então calma. Ele cria uma variável c, eu vou lá e vou criar uma variável c. E vou atribuir a essa variável c o algarismo da variável resp, que está na posição i. Então, vamos lá. O nosso i é 1 nesse momento. Então, eu vou lá na variável resp, que está aqui, e vou pegar o valor do algarismo da posição 1, que é 3. Então, c é igual a 3. Pronto. Isso é tudo que está nas caixinhas desse computador nesse momento. A gente vai para a próxima linha. Surgiu um if. If, em inglês, é se.
É uma condicional. Como é que funciona a partícula C em linguagem de programação, em lógica de programação? Se essa condição for satisfeita, então execute essas duas operações. Caso contrário, ignore e passe direto para cá. Tá? C, exclamação igual 1. Exclamação igual, pessoas, é o que usa-se no computador como diferente. É o mesmo símbolo de diferente, tá? É que a gente não tem uma tecla direta para diferente. Então, na linguagem de programação, a gente costuma colocar exclamação igual. Isso varia de linguagem para linguagem, mas nessa aqui é o que ele quer. Ó, as duas próximas linhas são executadas se o valor de C for diferente de 1. Então, o que eu vou fazer? Ó? O computador vai olhar para isso. Se C é diferente de 1, continue. Aí ele vai procurar. C é diferente de 1? É 3. Então, eu vou continuar. O que é continuar? Eu vou fazer isso e isso. C mais igual 1. Mais igual, Gabs, o que é isso? Vamos ver. Aumenta em uma unidade o valor armazenado na variável C. Ou seja, ele vai lá na caixinha da variável C e aumenta 1. Então, antes na caixinha estava falando que o C era 3, não estava? Agora está falando que o C é 4. Então, na caixinha agora está o número 4. Beleza? Depois RESP-X igual cifrão RESP-X, cifrão C. O que é isso, Gabs? Ele não está explicando. Então, eu vou ter que voltar lá no enunciado. O que é esse cifrão RESP-X, cifrão C? Aqui, ó. O comando RESP-X igual cifrão RESP-X, cifrão C mudará o valor da variável RESP-X para 567... Ih, calma, ele estava explicando aqui em cima, né? O comando RESP-X igual isso concatena o valor da variável C à direita da variável RESP-X. Concatenar é grudar, é colocar do ladinho, tá? Por exemplo, se a variável RESP-X tiver o valor nada, ou seja, sem valor, e a variável C tiver o valor 567, o comando RESP-X mudará o valor da variável para 567. Porque era nada e aí ele colocou 567 do lado, né? Então ficou 567. Se a variável RESP-X tiver o valor 567 e a variável C tiver o valor 8, o comando que concatena mudará o valor da variável para 567 com o 8 do lado, ó, 567, 8. Então, assim, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a variável RESP-X e vai mudar para o valor que ela tinha antes com o C do lado. O valor que ela tinha antes era nada. E o C atual é 4. Então, o novo valor da variável RESP-X será 4. Esse é o novo valor. E agora? Agora acabou o comando if. Agora acabou o comando for. Então, eu passo para a próxima? Não, porque o for ele vai sendo executado 4 vezes, lembra? Então, agora eu volto para cá. O meu i passa a ser 2. Então, agora, o meu i, vou colocar uma seta aqui, passa a ser o número 2. O C, ele vai ser substituído pelo algarismo que ocupa a posição i, né? Então, o C vai ser substituído pelo segundo algarismo da variável RESP. Vamos procurar RESP. RESP-X, C, C, I, RESP-X, N, RESP. O RESP só aparece aqui, ó. O segundo algarismo dele, né? Posição 2, é o número 1. Então, C é igual a 1. Tá, e agora? Agora a gente entra no if. Se o C for diferente de 1, faça. O C é diferente de 1? Não, o C é 1. Então não vou fazer. Aí volta para o looping. Agora eu vou para o próximo i. O nosso último i foi 2. Então o nosso próximo i agora é 3. Agora o C vai mudar para o terceiro algarismo do RESP. 1, 2, 3. O C vai virar o número 2. E agora? Agora eu vou para o comando if. Se o C é diferente de 1. O C é diferente de 1? Sim. Então, o novo C será 1 a mais. 1 a mais do que 2.
é 3. O novo C é 3. Agora, a variável resp(x) será a concatenação da variável resp(x) com esse novo C. Tá. Então, eu vou trocar a variável resp(x) para... Vamos procurar qual que era o valor atual da resp(x). Aqui, ó, 4. Eu concateno com o valor atual da variável C, que é 3. Então, vai ficar 4, 3. Acabou o if, acabou o looping, volta. Vamos para o próximo i. Qual que é o próximo i? Bom, nosso último i era 3. Então, agora a gente está no i igual a 4. Beleza? Aí o c, variável c, passa a ser o algarismo da variável resp, que ocupa a quarta posição. 1, 2, 3, 4. É o número 2. E agora? Agora a gente vai para o if. Se o c for diferente de 1, ele é diferente de 1? Sim. Então, c mais igual a 1, ou seja, aumenta uma unidade. Então, o nosso novo c será 2 mais 1, que deu 3. Agora, resp(x) será trocado pela concatenação entre resp(x) e c. Então, nossa nova variável resp(x) será, vamos procurar a resp(x) anterior. Não, 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 aqui. Resp(x) anterior é 43, concatenado com o c anterior, que é esse, 3. Então, ficou 4, 3, 3. Acabou o end do loop. Continua o loop? Não, porque esse nosso loop só vai até 4. Então, eu não posso ter i igual a 5. Então, acabou o loop também. Agora, a gente passa para a última linha, que é resultado. Então, criou-se uma nova variável chamada resultado. E o valor desse resultado é leia resp(x). Ou seja, vai ser leia resp(x), que é 433. Finalmente, quanto é esse resultado? Leia 433 é fácil, né? Agora que você já aprendeu. Leia 433 é 1 algarismo 4, 2 algarismos 3. 1, 4, 2, 3 é a resposta do item B. Tá legal? Chama lógica de programação isso aqui, pessoas. Maravilhoso. Recomendo que vocês tentem fazer isso daqui sozinhos depois. É muito legal quando você pega o jeito disso daqui. Fica muito da hora, dá até vontade de virar programador. Beleza? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, não esquece de deixar um like para me ajudar com o canal. Se inscreve no canal e dá um peteleco no joinha, no sininho. No sininho para ser notificado da próxima live. Nos comentários, pode deixar solicitações de exercício de vestibular, pode deixar dúvidas, pode deixar comentários, recadinhos, eu leio tudo, tá bom? Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até o próximo vídeo.